Olá, povo de Deus, quarta-feira da 26ª semana do Tempo Comum, dia 30 de setembro de 2020. Nossa reflexão de hoje é a partir de Jó 9, de 1 a 12, 14 e 16, e de Lucas 9, 57 e 62. O capítulo 9 de Jó revela um Jó bem diferente daquele que emoldura o livro, dos seus primeiros capítulos e do último. Aquele era paciente, dizia diante do despojamento total que sofreu: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Agora ele reconhece a superioridade de Deus, mas vê que é injusta a relação de Deus com as criaturas, que diante do seu poder nada podem fazer. A paciência de Jó tem limites no núcleo do livro. Porém, no seu lamento, aprendemos que com Deus não se discute. Por isso, Jó diz: se apanha uma presa, quem ousa impedi-lo? Quem lhe poderá dizer: por que fazes isso? Quem sou eu para lhe replicar e rebuscar argumentos contra ele? Até nos parece que estamos ouvindo uma confissão de Jeremias, que reclama da luta desigual que Deus fez com ele, seduzindo-o e não lhe deixando outra alternativa. No esquema do livro, estamos no ciclo que descreve as visitas de três amigos de Jó: Elifaz, Baldad e Sofar. As respostas de hoje são para o amigo Baldad, que insiste com Jó com raciocínios que expressam uma teologia da retribuição. Diz assim: se replicares ao poderoso e se caminhares com pureza e retidão, ele imediatamente despertará a teu favor e restaurará a tua legítima propriedade. Desta forma, o que possuías antes parecerá pouca coisa em comparação com as tuas posses, multiplicadas no futuro. Se fecharmos os olhos, parece até que estamos ouvindo um Silas Malafaia da vida ou um apóstolo Valdemiro prometendo recompensas a quem lhes pagar o dízimo. O texto de hoje é a reação de Jó frente ao discurso de Baldad. Frente a isso, Jó tomou a palavra e respondeu: na verdade, eu sei que é assim. Como poderia o homem justificar-se diante de Deus? Se quisesse discutir com ele, não lhe responderia uma vez entre mil? Quem é sábio de coração, forte e poderoso, para lhe poder resistir impunemente? E aí Jó exalta a grandeza de Deus e a fragilidade do homem frente a ele. E mais, Jó percebe que face a face com Deus, só lhe resta suplicar sua misericórdia. Ainda que tivesse razão, não lhe responderia. Imploraria misericórdia para a minha causa. Se o chamasse e ele me respondesse, não acreditaria que tivesse dado atenção à minha voz. Vale a pena continuar a leitura toda da resposta de Jó ao seu amigo, onde ele vai desmontando também a teologia da retribuição e vai fazendo um balanço drástico de sua existência. Chega a dizer: desprezo a minha vida, e diz que mesmo que Deus aceite se igualar com ele, para que ele pudesse lhe falar sem medo, ele conclui: tal não acontece, não sou mais eu. Ainda em resposta ao seu amigo Baldad, Jó diz que gostaria apenas de saber o porquê Deus está tratando ele desse jeito. Por que Deus o está julgando assim? Convido a todos que me acompanham para uma leitura total do livro de Jó, à luz da própria vida e dos todos os percalços pelos quais passamos. Trata-se de um diálogo forte, profundo e questionador com Deus. A grande pergunta por detrás de tudo é essa: por que o justo sofre? E continua: por detrás de toda reflexão, pois nos acostumamos a justificar os sofrimentos buscando causas plausíveis a eles, mas
E quando deparamos com situações de sofrimento inexplicáveis, quando você encontra pessoas na vida que estão passando por momentos dramáticos e não lhe vem alguma palavra de consolo, o povo costuma dizer: aceite, é a vontade de Deus, ou Deus quis assim. Quando vemos as tremendas injustiças pelas quais passam os pobres, os trabalhadores, os pequenos, será que teríamos coragem de dizer-lhes: console-se, pois é a vontade de Deus? O livro de Jó nos ajuda a um profundo questionamento da vontade de Deus sobre a nossa história e desmistifica, pois o justo sofre não porque Deus quer assim, mas a estrutura dos nossos sistemas lhes impõe um sofrimento injusto. O Salmo vem em resposta ao sofrimento e pede: chegue a minha oração até a vossa presença. Ao mesmo tempo, diz a Deus qual é o interesse dele em tirar a vida do justo, pois os mortos não louvam o Senhor, e nos sepulcros não há quem possa cantar o amor e proclamar a verdade de Deus. E termina como Jó, perguntando: por que, Senhor, me rejeitas? Por que me escondes teu rosto? Lucas 9, 57, 62. Continuamos com Jesus no capítulo 9 de Lucas, percorrendo a terra dos judeus. 3 casos de pretensos seguidores de Jesus no texto de hoje, cada qual com sua situação existencial. O primeiro se apresenta a Jesus e lhe diz: hei de seguir-te para onde quer que fores. Jesus respondeu-lhe: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O segundo é convidado por Jesus ao seu seguimento, e este lhe diz: deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus disse-lhe: deixa que os mortos sepultem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. O terceiro, não sabemos se ele se apresentou ou por Jesus foi convidado. E este então disse a Jesus: eu vou seguir, sim, Senhor, mas primeiro permite que me despeça da minha família. E Jesus responde-lhe: quem olha para trás, depois de deitar a mão ao arado, não é apto para o reino de Deus. Lucas não identifica os 3 interlocutores de Jesus, mas Mateus sim, nos diz que um era escriba e o outro era um discípulo. Nem em Mateus ou em Lucas temos as réplicas dos interlocutores. Aceitaram ou não as exigências do seguimento? Fica para nós a certeza de que o anúncio do reino é urgente. Não dá para postergá-lo. Aqui trata-se de um olhar e opção pelo essencial. Sempre me lembro das palavras do filósofo e educador francês Edgar Morin: de tanto sacrificar o essencial pelo urgente, acabamos de nos esquecer da urgência do essencial. De fato, dentre as condições para o seguimento de Jesus está um saber discernir, em meio a tantas urgências, o que verdadeiramente é essencial na vida. Isto é importante para não cairmos naquilo que Paulo falava aos Tessalonicenses: tem muita gente ocupada em nada fazer. O outro critério para o seguimento de Jesus é o despojamento. De fato, quem muito tem, gasta o tempo administrando o que tem, e pouco tempo lhe resta para o reino, isto é, para o cuidado gratuito de quem verdadeiramente dele precisa. E a outra condição que Jesus coloca para ser seu seguidor é a decisão, a convicção, ou seja, colocar a mão no arado e olhar o campo à sua frente e não voltar-se para trás. Jesus não fazia média com absolutamente ninguém para aumentar seus seguidores.
Ainda que fossem poucos, deveriam ser despojados, decididos e sabedores do que é essencial na vida. Será que estamos preparados? Terminamos o mês da Bíblia hoje fazendo memória daquele que tanto a amou, São Jerônimo, a quem devemos a tradução da Bíblia toda em latim, tarefa que lhe deu o Papa Dámaso. Jerônimo nasceu em 340 na Dalmácia, hoje chamada Croácia. Foi batizado aos 25 anos de idade, foi monge e secretário do Papa quando assumiu a incumbência de tradução da Bíblia. São Jerônimo, rogai por nós. Um beijo no seu coração.